Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre ao aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o caminho excelente que salva, perdoa, conduz para o céu. Oh, graça de Deus maravilhosa! Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 João, capítulo 4. Como discernir os espíritos? Como compreender se um espírito é de Deus ou não é de Deus, ou é apenas da alma humana? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Todo espírito que confessa que Deus em Jesus Cristo se tornou ser humano, tendo um corpo como o seu e meu, tendo vindo em carne, esse espírito procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Desde aquela época. Está muito próximo de se manifestar. Acredito que em nossa geração, esse anticristo final vai se manifestar para governar o mundo inteiro. Todos os fatos encaminham para isso. A ONU está planejando que isso aconteça em 2030. Daqui a pouco mais de 7 anos. O anticristo é totalmente contra Cristo, contra o Messias de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os anticristos, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O poder que Deus te dá, meu irmão cristão, é muito maior do que todo o poder das trevas, porque Deus está em você. Satanás e todos os seus demônios não são nada perante Deus. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, nós já somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu o diabo lá na cruz. Morreu por causa do seu pecado e do meu pecado. Morto em carne, foi ao inferno e tomou as chaves. As chaves do inferno. Satanás não tem nem a chave da sua casa. Foi destronado e no terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o inferno, e garante para nós a vida eterna. Já somos mais do que vitoriosos por Jesus Cristo que nos amou. Ele venceu o inimigo por nós e mora em nós, portanto o inimigo não pode encostar um dedo em nós, a não ser que a gente abra a porta para ele através do pecado. Se você vive em santidade, Satanás não pode fazer nada contra você. Nós viemos de Deus, nos conta o apóstolo João. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade
e o espírito do erro. O amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, pois Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que maravilhoso. Quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. O amor de Deus transborda nele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Enviou o seu único Filho ao mundo, o primeiro que ele gerou. E esse Filho gerou outros filhos. Esse Filho, Jesus Cristo, que era o Filho unigênito de Deus, se tornou o Filho primogênito de Deus, para que você se tornasse filho de Deus, para que eu me tornasse filho de Deus, e bilhões de outros seres humanos se tornassem filhos de Deus. Jesus inaugurou um novo tipo de ser humano, um ser humano renascido em Deus, nascido de Deus, filho de Deus. Jesus Cristo é o primogênito dessa nova criação de filhos de Deus, você e eu e bilhões de seres humanos. Aleluia, glória a Deus. Deus se manifestou o seu amor entre nós, pois ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Meu amado, minha amada, nós vivemos pelo poder de Jesus em nós. É por meio dele e para ele que nós vivemos. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma palavra pouco conhecida e difícil, propiciação. O que quer dizer isso? É que Jesus tornou Deus propício a nós, tornou Deus favorável a nós. Antes de nos voltarmos para Deus, nós somos pecadores, vencidos pelo pecado, escravos do pecado, filhos de Satanás, e vivemos em desobediência a Deus e debaixo da ira de Deus. E todo aquele que não se arrepende dos seus pecados e não aceita Jesus como seu Salvador, está debaixo da ira de Deus, e o destino dele vai ser inferno e depois lago de fogo, junto com todos os demônios. Todo ser humano que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não aceitou o Filho de Deus, o sacrifício de Jesus, no seu lugar, substituindo-o naquela cruz, está debaixo da ira de Deus. Agora, quem aceita Jesus, Deus se torna propício a ele, Deus se torna favorável a ele, Deus se torna o seu pai, Deus se torna o seu amigo, Deus se torna o seu ajudador e tem imenso prazer em ajudar os seus filhos. Como nós, pais humanos, fazemos de tudo pelos nossos filhos, Deus, que ama de forma perfeita, faz tudo por nós, por você e por mim. Basta que lhe obedeçamos e vivemos para agradar a ele. Deus enviou Jesus, e Jesus, morrendo por você e por mim, por todo ser humano que o aceitar, tornou Deus favorável a nós. Ele retirou os nossos pecados e nos deu a sua vestimenta de justiça. Somos justos aos olhos de Deus pelo que Jesus fez por nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ó, a tônica de João. João, o discípulo do amor. Meu amado, minha amada, eu não sei se você já leu todo o Novo Testamento. Mas quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você chega em João, você vê que o nível de intimidade com Deus, o nível de revelação, é muito superior aos dos outros evangelhos. Inclusive, 1/3 do evangelho de João nem aparece nos outros evangelhos. 1/3 das verdades, dos fatos que João nos conta, os outros evangelistas não contaram. Por quê? Porque João era o discípulo do amor. Ele amava Jesus, os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele não perdia uma palavra de Jesus, não perdia um gesto de Jesus, não perdia uma atitude de Jesus. Ele amava Jesus, ele se alimentava de Jesus, então ele aprendeu de Jesus muito mais do que os outros.
O Evangelho de João e a carta de João aqui transborda desse amor. E a tônica de 1 João é amar a Deus acima de tudo e amar a seu próximo como Jesus te ama, o seu próximo, o seu irmão. Amar o seu irmão como Jesus te ama. Olha, visto que Deus assim nos amou, Ele deu o seu Filho porque amou você e a mim. Olha, eu te digo com toda sinceridade, a mamãe é a mulher que eu mais amei na vida, mulher maravilhosa. Se ela já está na glória com o Papai do Céu, se quando ela estava viva, ela fosse condenada à morte, e eu tivesse de dar o meu filho para morrer no lugar dela, ela morreria, eu não daria. Eu não daria o meu filho, e eu tive mais de um filho, eu não daria o meu filho, um filho meu, para morrer pela minha mãe, a mulher que eu mais amei. Agora, Deus deu o seu filho para morrer por você e por mim, miseráveis pecadores, desobedientes a Ele, escravos do pecado. Ele nos amou apesar de nós mesmos. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, a maior força do universo. Então, se Deus te amou tanto assim, dando o filho dele para morrer por você, você sendo terrível pecador, é assim que você deve amar o seu irmão. Meu amado, eu sei que relacionamento humano é muito difícil. Negue-se a si mesmo e ame o seu próximo como a si mesmo. E mais ainda do que isso, ame o seu irmão como Jesus ama a sua igreja. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Olha que maravilha! Quanto mais você ama o seu próximo, mais você está sendo governado e dirigido por Deus, pelo seu Espírito, e mais você está se tornando cada vez mais amoroso, mais você está se tornando cada vez cheio e transbordante do amor de Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós através do seu Espírito, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele vai sendo aperfeiçoado cada vez mais, e a cada dia mais você vai se tornando parecido com Jesus Cristo, que é a essência do amor de Deus. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Oh glória! Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar com a boca porque crê no coração. Só com a boca não resolve. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele em Deus. Uma confissão que vem do coração. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Dessa forma, permanecendo em Deus no seu amor, o seu amor está aperfeiçoado entre nós, que somos irmãos uns dos outros, filhos de Deus. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No dia do juízo, entre com confiança na presença de Deus, porque você se tornou igual a Deus aqui nesse mundo. Porque o Espírito Santo está aperfeiçoando o seu amor a cada dia. A cada dia você está se parecendo mais com Jesus. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Para ser como Deus é amar uns aos outros como Ele nos ama. Assim Ele permanece em nós e nós nele. E no dia do juízo vamos com confiança, receber o galardão de Deus, porque vivemos em amor. No amor não há medo. No amor não há medo. Porque no amor você sabe que Deus, que é amor, está cuidando de você e que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque você ama a Deus e obedece os seus mandamentos. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo.
A Bíblia é cheia dessa exortação, desse estímulo. Não temas, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Deus te ama e cuida de você. Você já é mais do que vencedor. O perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, te transformando. Ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não temas, crê somente. O amor de Deus está em você. Viva em amor. Amados, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Meu amado, minha amada, é mandamento. Por que é mandamento? Porque nós ainda somos pecadores. Nós fazemos distinção entre nós e os outros. Nós precisamos viver para agradar a Deus, vivendo em amor, pondo em ação este amor que está dentro do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo em nós. Vivamos em amor pelos nossos irmãos. Assim Deus estará permanecendo em nós e nós nele, e estaremos certos de que receberemos o galardão, a vida eterna nos céus. Obrigado, Pai amado, por este imenso amor que transborda de nossos corações. Aleluia! Glória a Deus!